continuarei aos teus pés. Está sobre mim um favor que eu nunca mereci, mas Deus me enviou Jesus. Estou na cruz, morri pro mundo pra poder viver pra Deus. Agora sou filho teu. Eu estava perdido lá no mundo, mas Deus com amor profundo me enviou Jesus. Passei pelas águas do batismo, fui sepultado com Cristo pra poder ressuscitar. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar. Agora eu tenho que matá-lo todos os dias. Essas palavras de Martinho Lutero, elas resumem o dilema do coração humano que se achegou até Cristo. Portanto, ela não é apenas uma frase de efeito, mas ela é a nossa realidade. Porque existem momentos que achamos que já vencemos, achamos que já morremos para o pecado, mas de repente a realidade ela torna novamente. A velha natureza ela não desiste tão fácil. Todo homem que decide viver a sério com Deus vai bater de frente com esta luta diariamente. Em Romanos, no capítulo de número 6, Paulo ele inicia o seu texto falando a seguinte frase: que diremos, pois? Permaneceremos nós no pecado para que a graça ela seja mais abundante? Ele mesmo responde no versículo de número 2: de modo nenhum, ou seja, a graça de Deus ela não veio para sustentar uma velha vida no pecado. A graça de Deus ela não existe como passaporte de libertinagem. A graça de Deus não existe como forma de acobertar uma antiga vida entregue ao pecado. Mas antes a graça de Deus existe para gerar em nós uma nova vida totalmente entregue e dedicada para Deus. Em Romanos, no capítulo de número 7, a partir do verso 19, Paulo ele vai rasgar o seu coração e ele vai falar: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero esse eu faço. Que miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Veja bem, não é qualquer pessoa que está falando estas palavras. Nós estamos falando do apóstolo que foi chamado pelo próprio Cristo, que teve toda a sua vida, o seu passado, os seus pecados perdoados por Cristo, se tornou um dos maiores missionários que a igreja primitiva conheceu e teve um papel muito importante na expansão da obra missionária. E ainda assim, ele tem de reconhecer: há uma guerra dentro de mim. Isso aqui derruba uma ilusão nossa. Não é fazer a obra que resolve o coração do homem. Isso não mata a carne. Podemos ser mais ativos que pudermos sermos nas nossas atividades religiosas e ainda assim não termos morrido para nós mesmos. E aí que fica a pergunta: é quando? Quem pode nos livrar deste corpo de morte? No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, verso 24, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz. Em outro momento, no Evangelho de João, no capítulo de número 6, verso 51, Jesus está ensinando para os discípulos e para a multidão que está presente que Ele é o pão vivo que desceu do céu, e todo aquele que come deste pão viverá para sempre. E
E Jesus fala: este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. No verso 52, os judeus que estavam ali presentes começam a discutir entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para que a comamos? O judeu da época de Jesus, ele levava as coisas muito pela literalidade delas. Por isso eles viviam então de uma aparência externa. Por isso eles viviam de uma falsa santidade, vestindo sobre si a máscara da hipocrisia. Mas o que Jesus está ensinando aqui neste capítulo, ele traz elementos que retratam a comunhão e a participação da comunhão. Então o que Jesus está nos ensinando neste capítulo é: todo aquele que me segue deve ter parte com a minha vida, nos meus sofrimentos, em quem eu sou, na minha santidade, nas coisas que eu aprovo e nas coisas que eu rejeito. Portanto, quem não tem parte comigo, ou seja, quem não participa dos sofrimentos, não carrega a cruz diariamente, não tem parte na minha aliança e não está debaixo do meu sangue. E por isso então, os discípulos que seguiam Jesus naquele momento acharam um discurso muito duro. Talvez ao olhar deles não seria muito proveitoso andar com Jesus para ir todo dia à cruz, porque realmente é isso que a nossa carne não quer. A nossa carne, ela não quer se achegar à cruz diariamente. A nossa carne, ela não quer ser crucificada. Antes ela prefere o seu bel prazer, o seu deleite nas coisas deste mundo, e pouco a pouco vão nos afundando em um lamaçal de pecado. Mas Paulo, ele explica justamente isso em Romanos, no capítulo de número 6. Vocês não sabem que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos pois batizados na sua morte. E ele continua: fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Então entenda, o batismo, ele é uma declaração pública da sua fé, de uma obra que o Espírito Santo já realizou na sua vida. Então, de maneira ritual e simbólica, quando adentra nas águas, está se declarando: morri para este mundo, e agora quando sai, eu vivo para Deus. Então, no Evangelho, não é que o fardo seja pesado, não é que é difícil caminhar debaixo do jugo de Cristo, mas quando nós não temos amor a Jesus, simplesmente achamos tudo muito pesado. Mas quando amamos Cristo de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, de todo o nosso entendimento, aí então nos encontramos com um texto em Mateus que diz: vinde a mim, pois, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando nós amamos a Cristo, o sofrimento neste mundo não importa. Quando Cristo é o nosso foco, o que passamos nessa terra não importa. Importa mais a glória eterna que não muda e permanece para sempre, da qual Ele está disposto a nos fazer herdeiro a todos que creem no seu nome. Eu sei que meu Deus